E aí galera, eu sou Daniel Oliveira do Informática para Calouros e nesse vídeo nós daremos uma introdução a Portugal, falando dos comandos escreva, leia e limpa e os tipos de variáveis que esse programa apresenta. A nossa expressão para a saída de dados de Portugal é o comando escreva. Para utilizarmos ele é necessário colocarmos esse parênteses. Dentro dos parênteses nós podemos escrever uma frase ou podemos exibir uma variável. Quando escrevemos algo no comando escreva, é necessário utilizar aspas compostas. Quando utilizamos alguma variável, não é necessário usar as aspas. Dentro do comando escreva, nós temos algumas funções especiais que usaremos frequentemente. São elas /t e /n. O /t é a tubulação e tem função semelhante à tecla Tab do teclado. Já o /n é a quebra de linha, ou seja, quando queremos escrever em diferentes linhas, precisamos usar o /n, pois a função dele é semelhante à função Shift Enter. Em alguns casos só Enter, o Shift não é necessário. O leia é a forma que nós temos para realizar a entrada de dados na linguagem de Portugal. Para utilizarmos ele, devemos declarar o comando e na frente utilizar parênteses, da seguinte forma: leia, parênteses, parênteses. O ideal é que você coloque uma variável entre esses parênteses, para a sua entrada ser armazenada e você poder utilizá-la depois. Como podemos imaginar pelo nome, nós utilizamos o limpa para poder limpar o console e não deixar muitas informações disponíveis no momento. Isso possibilita a compreensão do código e também dá um aspecto estético mais bonito. Nós invocamos o limpa com a seguinte expressão: limpa, parênteses, parênteses. De forma simplificada, as variáveis são locais onde nós podemos armazenar determinados valores, e se necessário, até mesmo mudá-los. Por isso o nome variável, pois dependendo da forma que você vai utilizar, ela pode variar. Nós temos 5 tipos de variáveis no Portugal. São elas: cadeia, caractere, inteiro, real e lógico. Na cadeia nós podemos armazenar palavras ou até mesmo frases. Podemos utilizar a cadeia para salvar nomes, apelidos, respostas e outras coisas. Como declarar uma cadeia? É simples. Exemplos de cadeia: cadeia nome, sobrenome, apelido. Você pode armazenar um valor assim que declarar a variável, como também pode armazená-lo através de entrada de dados, ou seja, através do leia. Exemplo: cadeia nome é igual a Juan. Observação: vale ressaltar que para colocarmos um valor na cadeia, esse valor precisa estar entre aspas compostas. O caractere, como nós podemos presumir, armazena apenas uma letra. Nós podemos utilizá-lo em situação de verdadeiro ou falso, ou até mesmo em confirmação de sim ou não. O caractere é muito parecido com a cadeia. A única diferença é que para declarar um caractere dentro da própria variável, é necessário colocá-lo entre aspas simples. A variável inteiro nos permite armazenar números inteiros, ou seja, números não decimais, que não possuem vírgula. Para declarar uma variável inteiro, basta escrever inteiro idade. Nós podemos declarar o valor direto na variável ou podemos declarar ele através de um leia. Segue os exemplos: inteiro idade igual a 16. Inteiro idade. Leia idade. O valor real permite que a gente use números reais, ou seja, números com vírgula. Da mesma forma que vimos antes, a gente pode armazenar um valor nas variáveis reais, tanto na hora de declará-las, como também através de entrada de dados. Observação: é importante estar atento na hora de declarar esses valores, pois o Portugal utiliza vírgula para outra função. Então, nós utilizamos o ponto em seu lugar para declarar as variáveis reais. Por último, mas não menos importante, nós temos a variável lógico. Nesse tipo de variável, nós só podemos atribuir os valores verdadeiro ou falso, o que torna ela muito útil em situações de sim ou não, e também para ver se a pergunta é verdadeira ou não.
É muito importante entendermos o funcionamento desse tipo de variável, pois futuramente, quando estudarmos desvios condicionais, entender esse tipo de valor fará toda a diferença.